Boa noite a todos, é um prazer enorme poder novamente estar com vocês, mediante o que a gente vivencia, né, dia a dia. É um aprendizado enorme, né? A gente fala que esses 2 anos resultados de tudo aquilo que a gente vivenciou lá atrás. De alguma forma, as lições, né, o aprendizado teórico que seja, logicamente que a gente teve o aprendizado na prática, mas é como o estagiário, né? A gente estava no estágio e agora estágio teórico e agora a gente veio para a prática. 2 anos em que a gente, de alguma forma, vem aprendendo a lidar com aquilo que nos é oferecido, né? Dia a dia, né? Passando por mais uma reforma, porque nada mais é do que uma reforma de mudanças e de também rever conceitos, lições antigas que nossos avós, nossos bisavós, nossos pais nos falavam, lavar as mãos, né? Lavar os pés, que seja, ou deixar o chinelo, o sapato ao adentrar o nosso lar. Então muita coisa se refaz, se renova e é necessária a mudança, né? Tem que se modificar, não tem jeito. Mas o tema de hoje é do Fonte Viva. A lição 123 fala sobre viver em paz. É uma lição maravilhosa, né? Eu estava até agora, já faz 10, 15 minutos, pensando para onde e que caminho eu vou seguir nessa palestra. Então a gente quer sempre ter o controle, né, da situação. E nem sempre, ou quase nunca nós vamos ter. Claramente que perante aquilo que nos é apresentado, nós temos que ter um controle interno, né? Por mais que os pensamentos pipoquem, né? O contrário das nossas atitudes, ainda assim já é válido, já é um caminho, né? Onde nós vamos nos controlar, ou pelo menos aprender, né? A gente sabe controlar muito o que está fora, o que está interno já é um pouco mais difícil, né? Eu digo sempre para os meus sobrinhos, né? Todo mundo tem um perrengue, né? Todo mundo tem um obstáculo, todo mundo tem uma oportunidade também de aprender com isso tudo, né? Então a lição ela fala, né? Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, que hostilizando-te de maneira de viver. Como que eu vivo, né? Eu vivo dessa forma. Qual que é a minha balada, né? Vamos dizer, minha balada é lá no centro espírita, né? Na minha casa religiosa, na minha UTI, né? Onde a gente vai recarregar a bateria. E lá sim é onde eu, de uma forma ou de outra, tenho um aprendizado, ou vou ter de alguma forma um tratamento intensivo, ou vou me sentir maravilhosamente bem. Ou não, vou entrar em conflito. Porque a ideia da vida é exatamente essa. O próprio cérebro, para ter um aprendizado, é necessário que ele entre em conflito. Aí vocês podem pensar, nossa, mas a gente só está vivendo em conflito ultimamente, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, não, porque aquele fez isso, porque aquela fez aquilo. Mas isso não é diferente dentro do nosso próprio lar, né? Então, serve para que nós, né, venhamos a ter uma provinha, né, mais uma das provinhas, para que a gente lute, batalhe, trabalhe, vamos suar mesmo a camisa, né, para passarmos por essas situações, né. Então ele continua aqui, né, muitas vezes, entretanto, né, a gente pode
avançar no nosso roteiro sem guerrear a ninguém, a absolutamente ninguém. Podemos continuar do mesmo jeito em que foi planejado na espiritualidade, no nosso planejamento reencarnatório. Nós não exatamente sabíamos que seria dessa forma, mas teríamos as dificuldades, mas teríamos que confiar nessa, que a gente fala, né? Nessa divina providência, que de alguma forma estaria ao nosso lado. E muitas vezes a gente, eu não encontrei outra palavra, mas vou dizer pecar, né? A gente peca, ou a gente perde, ou deixa de acreditar que naquele momento, né, daquela situação, a gente está tendo uma oportunidade de ensinar também. Porque às vezes ensinar não é só eu falar, não é eu pegar o livrinho lá, eu aqui, que nem estou fazendo, né, olhar no teleprompter, né, que é essa coisa toda, papel para todo lado aqui, para não poder esquecer das coisas. Então é a gente olhar para esse teleprompter uma hora ou outra e falar, opa, deixa eu voltar, vou voltar, tem que voltar, olhar a lição, poxa, é isso, é aquilo, e rever. Por quê? De tudo que nos fazem, 10, é 10%, né, da nossa vida, ou do nosso dia. Os 90% é o que a gente vai fazer com aquilo que nos ofereceram. É como se alguém tivesse tirado da nossa conta bancária, né? Se a gente tem lá, sei lá, 8.450 reais, não seria tão bom, né? Mas todos nós temos, e é bom sim, é maravilhoso, mas o banco vai lá e pega 10 reais, pega 10 reais meu, pega 10 reais de você e segue. Você pode ser que não reclame, mas eu vou reclamar. Só que, mediante ao nosso banco, né, o nosso restante, né, do dinheiro, que na verdade ele faz uma analogia, né, referente ao dinheiro, né, dinheiro ao tempo, né? E o nosso tempo é exatamente isso no dia. É 8.400 e alguma coisa, de minutos, segundos, enfim, que a gente tem no dia a dia. Se a gente perdeu, que seja esses 10 reais, esse tempo, né, que nos levaram, muitas vezes a gente deixa estragar o restante do tempo que a gente tem para se viver naquele dia. Então, é como se a gente tivesse gastando, mas gastando com nada. Ou nós apostamos 10, perdemos esses 10 e vamos gastar o restante, porque eu gastei 10, vou gastar um pouco mais. Só que isso é tempo, e ele é precioso. Só que nós vamos observar isso tudo e nos darmos conta, às vezes anos depois. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Olhamos lá para 5, 6, 10 anos atrás. Poxa, se eu tivesse tomado outra atitude referente àquilo, se eu tivesse pegado uma outra rota, ou se eu tivesse continuado nesse caminho, como ele fala aqui, a gente vai ter guerrinha, a gente vai ter se deparar com hostilidade. Porque o lance da paz, né, de viver em paz, claramente que a gente sabe que é difícil. O Divaldo fala exatamente assim. Eu tenho uma fofoca do Divaldo para falar que era muito legal. Não sei se vai dar tempo, mas se der eu coloco aqui. Ele fofocava do Chico, ou o Chico fofocava dele, alguma coisa assim do tipo. Mas é a fofoca do bem. Então, ele diz assim, que para viver em paz é um grande desafio. Porque a presença ainda da violência, que claramente que é um resultado de instinto, né? A violência é o resultado de instinto, que nos leva claramente e consequentemente à agressividade. Vai fazer com que nós venhamos a tomar atitudes que eu posso me arrepender? Posso. E posso retornar?
Posso. E fazer novamente? O retornar não é nascer de novo, não. Até porque acho que vai demorar muito, hein? Assim espero, né? Então, essa paz que eles falam é essa ausência de lutas, né? De violências, perturbações sociais, tranquilidade pública, que é o que a gente não vê, não se encontra. Raramente a gente vê algo sendo feito e aí, mesmo que não seja ali presencial, né, às vezes a gente vê aí pela internet, né, nos aplicativos, enfim, nas redes sociais, a gente fala, nossa, que causa maravilhosa, que coisa boa, né, que ele fez isso, auxiliou. Esses dias mesmo, eu acho que foi mais ou menos, na verdade, um filme, né, em que o rapaz encontra um anel e ele lembra exatamente de quem era aquele anel. E ele vai vender, porque ele é um rapaz de rua, né? Aliás, um senhor, né? Um senhor da rua, mora na rua. E quando ele chega para trocar o anel, né, que o cara avalia ali, fala, poxa, deu um dinheiro gigantesco, né? E ele lembra da pessoa que tinha perdido aquele anel, que ele conhecia. E ele procura essa pessoa depois, ele se arrepende ali na hora, fala, não, 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 né? Acho que é aquele anjinho bom, né? Porque só tem anjinho bom. E aí aquele anjinho bom vem e intui ele, né? Inspira, faz aquela lembrança daquela garota falando para ele, né? Que o bem, né? Que a gente faz amanhã ou depois, alguém vai fazer por nós. Não que a gente tem que esperar isso, porque a gente faz o bem sem realmente esperar. A única coisa, na verdade, né, me corrigindo, a única coisa que a gente espera é que ali na hora de fazer o bem seja bom, né? Seja uma coisa boa para aquela pessoa que está recebendo. E às vezes a gente quer arrastar todo mundo, né, para o centro espírita, né? Mas nem sempre está todo mundo preparado para aquilo. Não que seja coisa... É bom, sim, né? É uma maravilha, tá? Onde a gente gosta de estar, mas para ele talvez não seja o momento. Então, para nós, essa religião, né? Eu digo que não é uma religião, né? É um estilo de vida, a gente fazer o bem. E fazer o bem independente da religião, porque conheço alunos, amigos, pessoas que são de níveis sociais lá em cima, lá embaixo, e que não tem religião alguma e fazem uma coisa maravilhosa. Você fala, gente, já veio pronto, né? A gente ainda está engateando nisso tudo. Então, a paz, a gente tem um pouco mais de repouso, né? Às vezes é silêncio para o outro é sossego, para o outro é morar longe de tudo, de todos. Mas talvez esse nosso atrito, e atrito não quer dizer que é uma coisa ruim, atrito vai fazer com que nós venhamos a aprender um com o outro, né? Mas talvez seja um momento onde a gente tenha que olhar, cessar, né? A gente tem que tanto ser o ponto final da fofoca, né? E eu já ia contar a fofoca do Chico, olha que coisa. Mas já estão me corrigindo, tá? Não vou contar mais nada do Chico nem do Divaldo. Mas é gostosa, ela é uma maravilha. Só instigando vocês, né? Então essa cessação de hostilidade vai fazer que o nosso ambiente, né, ao nosso redor, ele já melhore um pouco. Talvez a gente não vá curar nenhuma ferida, mas pode ser que o nosso silêncio, né, tem uma frase que eu adoro falar, fala assim, se você não tem nada melhor do que silêncio para dizer, faça silêncio. Já está fazendo uma grande coisa, né? Vai ser bom demais. E às vezes eu falo isso para mim mesmo, tá? E isso é bom. Às vezes o ombro amigo já tá bom. Mesmo que seja inimigo, não tem problema nenhum, mas você deu o ombro, já auxiliou, já ajudou. Só de ficar quieto já está ajudando às vezes, né? Então, o que Jesus, né? A gente busca a paz em todos os cantos possíveis e inimagináveis, né? Vou para cá, vou para lá. A gente tem amigos, às vezes, que tem 2, 3, 4, 5 religiões, vai para tudo e tá procurando. Tem mal nisso? Não, não tem mal. Não tem problema algum, vai conhecer, vai saber.
Vai ver se aquilo faz bem, não tem problema algum. O importante é a gente estar onde a gente gosta de estar. Né? Eu gosto de sorvete de pistache, mas o outro gosta de morango. E assim vai. Aliás, o momento é propício para sorvete, porque está calor. Isso faz bem. Então, muitas vezes a gente brinca com tudo, né? O próprio Einstein falava sobre isso, né? Para que a gente fosse sério, que a gente fica olhando lá para Jesus e acha que era um cara, né? E não, tinha humor. Olha o Chico, que maravilha. Era brincalhão, levava na tranquilidade. Aí a gente olha a Maria Teresa de Calcutá, as obras, fala, poxa, mas será que ela falava uma piada? Não sei ainda, mas vou perguntar e da próxima eu trago. Mas são pessoas que estavam, a gente pensa assim, outro nível, né? Vieram com alguma coisa diferente. Sim, tem muita vontade de fazer, tem muita vontade de ajudar, de auxiliar. E às vezes a gente fica esperando o momento, né? De fazer alguma coisa, porque eu não tenho. Então, a gente acredita que doar alguma coisa, dar alguma coisa, sim, faz falta, e até porque ajuda aquelas pessoas. Faz falta para o outro, como faz falta para nós também. Talvez a nossa dor ou a nossa impaciência com algumas coisas não seja a mesma que o outro. E às vezes não é mesmo. Então, às vezes o que falta para ele, nós temos em abundância. Esse momento de paz, às vezes, que a gente não entende, né? Poxa, mas você tá lá todo dia no centro espírita, você tá todo dia lá na igreja, o que tá acontecendo, né? Eu vou lá saber o que tem, né? E pode ir mesmo, porque às vezes a gente não tem o mesmo time, né? Para a pessoa perceber o quanto aquilo nos faz bem, o quanto faz bem poder ajudar. Às vezes o problema do outro é o mesmo que o nosso. E às vezes o problema que está à nossa frente ali, né, com a pessoa, com uma dificuldade gigante, vai fazer com que a gente aprenda também. Então, uma troca. Às vezes a gente não vai. O trabalhador, né, o trabalhador do centro espírita, vai dar o passe, fala: nossa, eu não dei passe nenhum. Ele trouxe, né, algo de bom para nós, né, trouxe um pouco de paz. E independente do tamanho do tamanho do trabalho que a gente faça, aonde for, às vezes esse tipo de o trabalho em si vai nos trazer um pouco de paz. Eu lembro no começo, né, do estudo, do aprendizado, dos tratamentos, mais tratamentos do que estudo, né? No caso eu, aquela paz ou aquela sensação de que alguma coisa está sendo resolvida no momento em que a gente está ajudando alguém é bem sincera, porque às vezes é ali no ato, né? No ato daquele bem-estar que você tenta promover para o outro, né? Porque a gente não é nada sem esses amados, né? Esses espíritos que nos auxiliam ali durante aquele trabalho em si, né? Seja ele qual for. Aquela paz, aquele momento que a gente nem lembra que respirou, nos traz uma energia tão grande, né? E tem uma coisa também que é maravilhosa, que eu já falei e falo de novo. Todo trabalho, isso para quem não trabalha, tá? Para quem trabalha já sabe também, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora. Quando a gente passa ali 1 hora, 1 hora e meia, às vezes, dependendo do trabalho, doando, né, energia, se a gente pegar uma balança, pode ser a balança da farmácia, né, que a gente briga com ela, né, se pesar na hora que entrou pro trabalho e no final vai pesar de novo, a gente perde umas graminhas. E é verdade isso, hein? Pode fazer o teste. Então, você que não está trabalhando ainda, ou você que não estuda, né, procure. Eu acho que isso é um tipo de atividade também física, né? É muito lógico mais do que espiritual, né? A gente entra num padrão completamente diferente, que é o Chico falava exatamente disso, né? Às vezes a paz que ele não tinha, ele doava ainda, né? Então, para a gente perceber que o que prevalece sempre em tudo que a gente for realizar é a vontade. Claro que a gente tem que ter o estudo, né? Claro, não dá para você só
fazer por fazer. Eu tenho vontade, vou fazer. Às vezes, nem sempre só a vontade vai fazer com que a gente tenha um resultado positivo. Às vezes a gente vai até atrapalhar mais do que ajudar. Então é necessário que se estude ou relembre, né? Porque nós somos espíritos. Só não lembramos do que já fizemos muitas outras vezes. Se foi errado, se foi certo, não importa. Importa que a gente está tendo nova oportunidade. Então, o viver em paz, às vezes em todos os instantes, lugares, é uma construção realmente. Passa a ser um dom, né? Vamos dizer assim, uma graça divina. Só que a gente tem meios e tem formas de se fazer isso. É como a gente está colocando aqui, né? De trabalhar, de fazer. Às vezes, se você passa, vamos dizer que a gente tem um trabalho aí, profissional que seja. Então a gente pega, sei lá, depois de 2, 3 anos, que a gente não pegou férias, né? Mediante as dificuldades, às vezes a gente acaba vendendo férias, né? Que não me escute o RH. Mas a gente acaba fazendo isso e passa por cima e vai indo e vai indo. Quando nós realmente saímos, né, de férias, chegou aquele ano que a gente falou, não, esse ano aqui vou viajar, tal. A primeira semana a gente tá maluco se a gente não fizer alguma coisa. A gente fala, poxa vida, tô sentindo falta de alguma coisa. Então até engrenar aquilo tudo, quando chega lá na última semana que a gente fala, nossa, parece que eu tô descansando um pouco. Então, pra gente perceber que às vezes o trabalho em si, vou começar agora, não importa. Eu digo sempre que aquele que tem alguns que chegaram antes na doutrina, tem outros que estão chegando agora, é a única diferença, ninguém é mais do que o outro. Às vezes o que está chegando agora, se ele escutar uma lição, ou se ele fazer uma leitura no livro, ele fala, opa, captei. Às vezes vem muito mais preparado do que aquele que está há 30 anos na doutrina. Então, esse combate, né? Combate nosso, né? Mediante a paz, a gente lutar todos os dias, com o outro? Não, lógico que não. Porque senão não há paz, né? Há guerra só. É tentar, porque dentro dessa coisa toda, a briga para que a gente venha a ter a extinção, e isso é duro, né? Do orgulho. Porque a gente ainda é egoísta, a gente tem isso, seja nivelado por cima ou por baixo, mas a gente está ainda inspirando esses valores, esses sentimentos, e que é necessário que a gente venha a combater. Às vezes a gente vai passar realmente uma encarnação inteira para poder despertar isso tudo. E às vezes a gente não se dá conta do local em que a gente é colocado. A gente já se pegou falando assim, nossa, o que eu fui cair nessa família? O que eu fui ganhar com essa galerinha aí, né? Essa patotinha? Mas está colocado num lugar em que talvez fracassou, que a gente fracassou no passado. E a gente combinou. Você tem aquela coisa ainda que... Acho que a gente não fala isso, né? Mas quem ainda fala ou que pensa, não pedi para nascer. A gente pediu, a gente implorou, a gente pegou uma fila gigante. Se a gente vê fila aqui e fala, nossa, brasileiro gosta de uma fila, né? Não sabe nem para que é aquela fila, mas a gente pega. Vamos pegar para ver. Então a gente pegou uma fila gigante para reencarnar. A gente passou por um planejamento. A gente até pediu mais coisas, mas aí o camarada lá que olhava para nós à distância e falava, não vai conseguir. Faz o seguinte, vai lá e trabalha para Jesus. Não importa. Jesus está em tudo. Deus está em tudo. Está em você, está em mim, está em tudo. Tudo que é fabricado nessa coisa toda aqui, tem Deus no meio. Então, a gente viu que tudo evoluiu. Nós precisamos evoluir também. A gente engatinha ainda. As coisas
estão acontecendo e a gente deixa passar oportunidades. Tem uma lição bem legal que é do... esqueci o nome do cara. Eu sempre fofoco dele. Agostinho, Santo Agostinho. Mas não vou falar que ele foi playboy, tá? Não falo mais. O que ele fazia? E que a gente deve fazer sim. A gente pode esquecer até, né? Mas tente fazer, né? Se a gente faz nossas orações, né? Seja lá em que período for, principalmente aquela do sono físico, que é importantíssima, porque é a hora que a gente se desliga momentaneamente desse corpinho físico e a gente vai para onde? Vai para onde nosso coração estiver. E aí vai depender muito desses desejos do coração. Para onde eu vou? Vou para lá. Ah, eu vou para bagunça? Vou para bagunça, porque eu quero ir para bagunça. Ah, eu vou auxiliar lá no centro. Como que é feito isso? Eu preciso estudar? Não. Eu posso me ligar mentalmente. Eu posso pedir para esses bons espíritos, para esse mentor, né? Se ainda a gente tem o anjo da guarda, né? Aquele que nos, de alguma forma, nos direciona. Então peça. Olha, meu anjo da guarda. Olha, meu mentor. Me leve para um lugar de orientação, de esclarecimento, de amparo, de aprendizado mesmo. Pode ser que a gente não lembre absolutamente nada do nosso sono físico. E também não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer conosco. Agora, é necessário que eu dê o pontapé inicial, que eu queira. Isso é o mais importante. Para que a gente venha frequentar, né, lugares em que... Assim, é só refletir. A gente não gosta de coisa boa? Então, todo mundo gosta de coisa boa. Mas eu preciso fazer a coisa boa acontecer também. Eu preciso ir até ela. Não ela vir bater na minha porta. Então, é o seguinte, tô aqui, faz o que você quiser. Não, às vezes acontece assim. A gente fala, que sortudo, né? A gente fica até um pouco de inveja. Mas é uma alegria quando acontece isso com alguém, que as coisas acontecem. Agora, o que levou ele a fazer com aquela oportunidade da coisa boa? Da onde a gente invejou, né? Na verdade, ninguém inveja, né? Eu, pelo menos, já não tenho mais esse sentimento. Às vezes dá uma inveja assim, mas isso é bom. A gente tem que olhar para isso bom. O invejar de, não quero que ele tenha. Não, não é isso, não. Fala, poxa, eu posso ter também, cara. Eu posso trabalhar em cima disso. Eu posso copiar, posso. E posso batalhar em cima para as coisas vierem a acontecer. Porque se foi bom para ele, pode ser bom para mim. Eu não sei quando ele começou. Aquele menino lá, 3 anos de idade, canta maravilha, fala até melhor que eu. A dicção dele, rapaz, onde aprendeu esse negócio? Às vezes passou certas e várias e milenares encarnações estudando, trabalhando, em cima daquilo que hoje, aos 3 anos, nesse corpo físico, ele faz muito bem, sem precisar ir para a escola. Então, quanto tempo o Chico passou, né, com esses espíritos que estavam com ele durante essa estadia na Terra, né? O próprio Divaldo, quanto tempo não vem trabalhando, né, fazendo com que as coisas possam vir a acontecer? Às vezes a gente tem uma surpresa maravilhosa e morre do coração. Imagina esse tipo de coisa, um espírito vir com a luminosidade de Emmanuel, né? Joana de Ângeles, a gente vai sair correndo, né? Então, esses espíritos vieram preparados, eles foram preparados muito tempo, talvez, não sei, estou dando uma opinião aqui, né? Estou opinando, né? Não estou nem informando mais. O certo seria informar, tá? Mas eu não fui atrás dessas informações, então não posso dizer. Acredito, por mim, que teria uma preparação, né? Agora, quanto tempo a gente não sabe. Vai falar, mas vai lá ler os 50 anos, né? 50 anos depois, né? Esses livros, eles te dão uma prévia, né? Daquilo que foi feito lá atrás, daquilo que eles passaram, né? O próprio Divaldo, que teve esse espírito que acompanhou ele durante 30 anos a encarnação,
acompanhou, perseguiu mesmo, né? Obsessor. E ao final, né, da estadia do obsessor em cima dele, eles realmente reataram, coisa do passado. E Divaldo só agradeceu, porque talvez se não fosse esse espírito, Divaldo tinha feito um monte de coisas que talvez fossem atrasar, né, a encarnação, essa estadia dele aqui. E ele só teve que agradecer esse espírito. Então, aonde mora essa paz, né? Onde esses camaradas que trabalham para outros, né, sem pedirem nada em troca, né? Que é esse negócio? Que movimenta esses caras, né? Tem uma liçãozinha que ela fala sobre isso, né? Eu vou até olhar na lição aqui no meu teleprompter, que ela fala onde mora a paz. Então conta de uma história de dois rapazes, né? Que moram na rua central, né, da capital, e já faz uns 15 anos, né? Então, nos últimos tempos, um deles lá tinha praticamente um ataque de nervo, né? Não conseguia suportar o barulho, né, do local. E aí ele, poxa, ele tinha lá algumas escolhas, né? Por exemplo, trabalhar pelo fechamento da avenida, ao menos à noite, né? Porque passava carro, caminhão, ônibus, e aí era freio, era buzina, era fumaça, poluição, enfim. E queria se mudar daquilo lá porque não tinha jeito, né? Enquanto o outro, né, quando ele foi conversar, o Bernardo, né, aqui no caso, que morava no apartamento ao lado do Pedro, né? E aí era ainda mais de frente para a rua, né, o Bernardo. E ele perguntou como que era para ele viver naquele local ali, né? Porque ele não aguentava mais, né? Lógico que ele não falou isso ainda. E foi surpreendente, porque ele revelou que adorava aquele local e que a vista era maravilhosa. Disse que pode até ver, né, o pôr do sol, aquela coisa toda, né? O nascer do sol, na verdade, pela janela. Então, para ele, aquilo tinha uma diferença gigantesca, né? Que adorava observar a cidade, perceber os habitantes caminhando, aquela coisa da civilização, né? Vamos dizer assim. E aí Pedro não aguentou, né? Quando ele tava falando essas coisas, o Pedro já tava explodindo, né? Porque não aguentava mais, queria nem vender mais a apartamento, queria dar. Se alguém quisesse, ele pega pra você. E aí ele fala, mas pergunta pro cara, e o barulho, né? Você não se incomoda com isso, né? Uma barulheira sem fim. E aí Bernardo, né, responde para ele, olha, eu fico tão concentrado nos meus afazeres que eu nem percebo barulho. E aí Pedro ficou ali calado um tempo, né? Falou, não posso acreditar nisso, não é possível. Que o barulho é o extremo, né? E aí achou que o vizinho, por alguns instantes, ele achou que o vizinho tinha problema auditivo. E falando assim, tentando baixo, tentou descobrir, né, se ele era surdo, né? Falou um pouquinho mais baixo da conversa ali. E o rapaz, o Bernardo, escutou perfeitamente. Como explicar, né? Às vezes um mora num local e vê ele completamente diferente do outro. Porque é estado de espírito mesmo, né? Aí ele pergunta, né, pro Bernardo, mas como que você faz para dormir? Porque não é possível, né? Aí ele fala pra ele assim, vou ser bem sincero com você. À noite, ao deitar, eu sinto-me tão feliz com o dia vivido e com as coisas que tenho feito, que também não me incomodo com barulho algum. Aí o Pedro tava tendo um ataque de nervo, né? Porque não é possível, né? Além de estar bravo com o local, tava bravo já com o Bernardo, que ele não era desse mundo, né? Que é o que às vezes falam, ou que olham lá pro Chico, né? Pro Divaldo, pra vida desses irmãos, né? Que nos trazem e nos trouxeram tanto aprendizado, e falam, não, compreendo, não dá, tem alguma coisa diferente ali, né? Só que aí Pedro pôde observar que tinha, né, uma sinceridade e pureza nos olhos na palavra do vizinho.
e percebeu que essa razão, né, de se incomodar tanto com aquelas coisas, que ele não era feliz no dia a dia, ou com o que ele tinha, com as coisas que ele fazia. Então, nesse momento, a gente vem pensar, né, sobre o local onde a gente está colocado, as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que são mais próximos, aqueles que trabalham conosco, aqueles que a gente encontra constantemente na via pública. Sempre tem alguma coisa diferente, um enxerga de uma forma. Depende muito do estado de espírito. Hoje eu estou bem, amanhã não estou. Mas isso somos nós que vamos ter que fazer essa diferença. Porque a gente já está há um bom tempo esperando com que as coisas aconteçam. E por que elas não acontecem? Por que essa paz, né, tanto externa, né, quanto interna, ela não vem? Porque talvez eu que tenha que promover isso. Cá entre nós. Cá entre nós. Somos nós realmente que temos. Ninguém vai vir nos dar, ó, trouxe um punhado de paz, trouxe um punhado de amor. Até tem, sim. Mas quando nós criamos essa situação, quando nós construímos esse estado, né? Às vezes é momentâneo mesmo. Ainda não tem essa plenitude na Terra. Mas nós podemos, porque Chico pôde. Ah, Solitário, mas Chico, você falou lá no começo lá que ele foi preparado um bom tempo. Eu gostei da sua opinião. Não é assim? Foi preparado. E nós? Não nascemos ontem? Nós também fomos preparados. Ah, independente de estar na doutrina ou só veio visitar o negócio aqui todo, né? Todos nós viemos preparados para fazer alguma coisa. E essa coisa é boa. Mesmo que seja somente ao nosso redor. Mesmo que seja somente dentro de nós. Então, vamos sempre pensar, ou eu já mandando, né? Mas se nós pensarmos sobre aquele 100% do dia a dia, né? Que 10% é o que a gente deixa as pessoas fazerem conosco. Os outros 90% é o que a gente vai fazer com aquilo que nos deram. E aí é responsabilidade nossa. Então, se alguém pode fazer, mudar, ter um pouco de paz, somos nós que vamos promover isso. Conosco, com o outro, ao redor, que seja próximo da família, porque começa ali, né? É muito mais difícil. Não é mais difícil? Mais fácil, né? A gente falar lá no centro espírita, mais fácil a gente falar para aquele que a gente vai fazer o atendimento ali fraterno, é mais fácil a gente falar com um amigo e dentro do lar. A gente sempre escutou que começa a caridade, ela começa no lar. A caridade também é um tipo de paz, está incutido isso tudo dentro, no mesmo pacote. Então, se algo nos acontece constantemente, repetidas vezes, é porque nós deixamos com que isso viesse a acontecer. Ah, é karma. Não. A gente tem que ter karma mesmo, né? Karma para levar a vida da melhor forma possível. E não viemos para sofrer, não. A gente veio para fazer coisa boa. Fazer o outro e fazer conosco mesmo, né? Então tem uma paz, tem uma frase que fala da paz, né? O Chico diz assim que para viver cada dia sem erguer a nossa voz. E às vezes a gente, se a gente for erguer, que seja lá para Deus, Deus me ajuda pelo amor do seu filho, né? Então a gente pode erguer a voz, que doemos paz e alegria aos que vivem junto de nós, porque uma hora ou outra nossa consciência vai nos cobrar isso.
Fala, poxa, teve oportunidade, estava ali com o camarada do lado e não fez. Por quê? É você falando com você mesmo, né? Isso é mais difícil, não dá pra gente se enganar. E se engana, uma hora vai despertar e vai doer mais. Então, vamos fazer com que a paz seja o nosso grande abrigo. Não deixa de ser um escudo, né? Escudo do bem. O que a gente quer dar pro outro? Se ele jogou lá, é como se fosse... Existem sim pessoas que parecem caminhões de lixo mesmo, né? Mas tem lá seus problemas para serem isso. Então, se eles jogarem um saquinho de lixo na gente, não vamos retribuir. Vamos tentar batalhar e trabalhar em cima disso para que a gente mude. E a gente pode, porque é o que a gente veio fazer. Uma boa noite para vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. Me desculpe pelo teleprompter aqui, mas é o que a gente tem. E que a gente possa se ver outras vezes. Muita paz, muito amor e vamos seguindo. Seguindo, porque é o que a gente precisa desse aprendizado. E precisamos muito, muita paz.